Na aula de hoje, nós vamos estudar as arenas matemáticas. Só lembrando, o nosso objetivo é descrever o movimento dos objetos na natureza. Para isso, nós precisamos de um referencial. Primeiro de tudo. Qual é a primeira arena mais simples que podemos descrever a natureza? Naturalmente, é o espaço físico. O que vem a ser, o que eu quero dizer, o que significa esse espaço físico? Espaço físico, eu estou me referindo, por exemplo, ao R3. O R3, ou seja, o produto, R3 é igual ao produto espacial, né, de R com R com R, né? O produto de 3 espaços. Ou seja, nós temos o espaço tridimensional aqui, certo? Esse é nosso espaço R3, né? Nesse R3, nós temos os objetos localizados nesse espaço físico, certo? Claro, para cada objeto desse vai ter um vetor posição, R1, e vai ter um momento. Claro que a gente está supondo que os objetos, né, podem se locomoverem nas três direções. Poderíamos ter também, né, os objetos se movendo no plano. Então você teria o R2, né, o produto espacial de R com R. Mas, por simplicidade, né, vamos supor que, por alguma razão, né, nossos objetos só podem se mover em uma dimensão. Então, nós teríamos uma reta. E essa reta, a gente teria uma reta em uma dimensão. E aqui teria, né, nossos objetos nessa reta. Aqui teria uma origem. E assim, então, por simplicidade, vamos considerar nosso espaço físico como sendo unidimensional. Então, para começar, né, para explicar o formalismo newtoniano, vamos considerar somente um objeto. Vamos supor que nós temos somente um objeto. Então, esse objeto, ele está numa reta, certo? Eu posso colocar esse objeto aqui. E aqui a origem. Então, vou ter o vetor posição. Espera aí um momento. Vou ter o vetor posição desse objeto. Aqui é o vetor posição. E vou ter também um vetor momento. Então, para descrever esse movimento de um objeto,
e em que esse objeto se move em uma dimensão, nós precisamos de dois vetores no formalismo hamiltoniano: a posição, o vetor posição, e o vetor momento. Então, para cada objeto, nós precisamos de dois vetores. Agora, suponhamos que temos dois objetos. Certo? Certo? E vamos... Como é que a gente faria isso no espaço unidimensional? A gente faria o seguinte: eu vou colocar a reta, colocaria a reta, né? A reta. Eu teria um objeto, o outro objeto, vou pintar esse objeto de amarelinho, o outro objeto, e para cada objeto desse, você teria o vetor posição. Então, para esse eu teria um vetor posição aqui, e para o outro, o amarelinho, eu teria um vetor posição aqui. Além desses dois vetores posição, eu teria um vetor momento para um objeto e um vetor, e claro que esse momento pode estar para a direita ou para a esquerda, e um vetor, por exemplo, vamos estar para a esquerda, um vetor aqui. Então vai ter um P1, aqui um P2, o segundo objeto, aqui é um R2 e aqui um R1. E a situação seria essa, ou seja, no espaço unidimensional, que é a reta, né? Eu teria, para descrever o movimento desses dois objetos, eu descreveria um formalismo newtoniano por meio de 4 vetores, 2 de posição e 2 de momento. É isso que nós fazemos na mecânica clássica, no formalismo hamiltoniano. Para cada objeto, né, associamos vetores posição e o vetor de momento, né? Agora, como seria isso se a gente tivesse N objetos? N objetos. Então, se a gente tiver N objetos, a coisa se torna complicada, é trabalhosa, né? A coisa se torna, né? Se eu tiver um sistema físico, e nesse sistema físico tem muitos objetos, um montão de objetos, imagina eu saber a posição e o momento de todos os objetos para descrever o meu sistema. Então, a pergunta é, isso aí vai ser trabalhoso, o negócio é trabalhoso se você tiver muitos objetos. Então, a pergunta que vem agora é a seguinte: então, de que outra forma podemos descrever nosso sistema consistindo, por exemplo, de dois objetos que se movem ao longo de uma linha reta? De que outra forma a gente pode descrever que não seja esse apresentado pelo formalismo newtoniano? Então, de que outra forma? Vamos usar a seguinte ideia, né? Podemos escrever todo o sistema. Por exemplo, se a gente tiver dois objetos, nós podemos escrever todo o sistema com apenas dois vetores. Claro, mesmo se tiver mais objetos, eu posso descrever meu sistema, certo? Em outra arena matemática, certo? E mesmo só com dois vetores. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Nós podemos fazer isso. O primeiro passo é o seguinte:
agimos como se a arena fosse separada para cada objeto. Então, eu vou ter aqui, no caso que a gente tem dois objetos, né? Eu tenho uma arena, uma reta, uma linha reta, para um objeto, e eu tenho outra arena para o outro objeto. Tenho duas arenas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, x1 e x2. Claro, para esse primeiro objeto, eu vou ter um vetor posição. Aqui, que eu vou chamar R1. E para o segundo objeto, eu vou ter um vetor posição que eu vou chamar R2. Esse é o primeiro passo. Considerar duas arenas para cada objeto, uma reta. Agora o passo seguinte é nós colarmos essas duas retas, né? Colarmos uma na outra, nos espaços separados, colar um na outra. Então, por exemplo, se você tivesse a posição de uma partícula, né, aqui, e a outra aqui, né, aqui você tem o R, o espaço, o produto espacial, de R com R. Você colocou as duas retas, né, colou uma na outra. Então, aqui você vai ter a posição da primeira partícula está aqui, a posição da segunda partícula está aqui. Essa partícula está se movendo nessa direção aqui, nessa direção aqui horizontal, e a outra na vertical, né? Eu estou colocando as arenas, né? Então, para cada ponto desse aqui, né, você teria para aqui é do segundo objeto. E aqui, essa reta aqui, é do primeiro objeto. Então, você teria um ponto, né? Você teria uma função f de x para o segundo objeto e um g de x para o primeiro objeto. Então, você teria uma posição neste plano, formaria um plano aqui, formaria um espaço em R2, e nós teríamos um ponto aqui. Esses dois pontos aqui seria representado por um vetor aqui, onde teríamos g de x, f de x, um vetor só aqui. E aí eu representaria o vetor aqui, esse vetor aí, nesse espaço R2. Ou seja, colar uma cópia de R de uma reta em cada ponto da outra reta produz este retângulo aqui. Né? E nós teríamos um vetor nesse espaço aqui. Nós teríamos um vetor formado, onde as componentes desse vetor seria esse. E eu sempre poderia fazer isso para duas ou mais partículas, né? Ou objetos. Então, veja bem, na descrição do espaço físico, precisamos de
N vetores para rastrear as localizações do N objetos. Localizações, eu estou pensando nas posições, né? Usando a ideia de colar os espaços juntos, sempre precisamos de um vetor que vive em um espaço de Rn dimensional. Né? Se os objetos puderem se mover livremente em 3 dimensões, o nosso vetor, aquele vetor R, esse vetor aqui, que a gente vive em R 3N, ou seja, você vai ter N, certo? Vezes 3, porque são as 3, né? Você vai ter N vezes R3, cada partícula em R3. Então você vai ter o espaço vai ser R3N, nosso espaço. Esse espaço, então, é chamado espaço de configuração. Em resumo, a ideia básica é que, em vez de acompanhar os N objetos individuais em nosso sistema, tratamos o sistema como um todo. Podemos imaginar todo o sistema como apenas um ponto que se move através deste espaço de maior dimensão, né? Chamado espaço de configuração. Cada ponto no espaço de configuração corresponde a uma configuração específica. Então, o espaço de configuração seria o seguinte: vamos supor que eu tivesse o espaço físico aqui, espaço físico, aqui estaria os objetos, vamos botar aqui N objetos, certo? Nesse espaço aqui, teria a localização destes objetos, né? Então, no espaço de configuração, isso equivaleria a um ponto. E aqui estaria o espaço de uma dimensão muito maior, certo? Um espaço aqui, por exemplo, né? Um espaço aqui. Isso aqui é a localização, a posição, localização do sistema. Então, esses objetos aqui, eles estão se movendo, né? E para cada configuração dessa, equivale um ponto nesse espaço de configuração. Então, nesse espaço de configuração, nós teríamos uma trajetória do sistema como um todo. Então, para cada... Aqui teria um espaço, claro, esse espaço de configuração é 3N, né? Dimensional. 3N dimensão. Certo? É um espaço, né? Para cada objeto, você tem, ele pode se mover em 3 direções. Então você teria aqui o R3N, que é o espaço de configuração. Então, em resumo, enquanto o tempo passa, a configuração do sistema muda. Isso significa que o ponto que descreve a configuração do nosso sistema se move. Portanto, a evolução temporal de um sistema é descrito no espaço de configuração por um único caminho.
no espaço de configuração, esse ponto vai pelo um caminho aqui, e ele vai por um caminho, um único caminho. O sistema mudando de acordo quando o tempo vai, né, passando. Vamos dar então 2 exemplos para isso poder ficar mais claro nas nossas mentes. Então eu vou dar 2 exemplos. Vamos considerar 2 exemplos concretos, né? Vamos considerar o oscilador harmônico. O primeiro caso, vamos considerar um oscilador harmônico A. Vamos chamar esse oscilador, esse primeiro caso, A, certo? É um oscilador harmônico. Então, nós temos um oscilador. Vou desenhar aqui o oscilador. Aí tem um oscilador aqui. Esse oscilador, uma mola. E aqui um pezinho. P, uma massa aqui. Tem uma massa. Certo? Isso aqui está se movendo, né? E isso aqui é minha reta, e o vetor posição, isso aqui vem o vetor posição que marca aqui. Agora, isso aí é a configuração inicial que a gente está vendo o movimento do oscilador harmônico. Agora, na configuração 2, vamos supor que depois de um tempo passado, a bolinha esteja aqui. Então, isso aqui vai marcar um ponto aqui no meu espaço de configuração. Agora, considere outro oscilador harmônico. Um oscilador harmônico B, por exemplo. Então, você vai ter a configuração 1, um oscilador aqui, com uma bolinha aqui. Está nessa posição aqui. Aí, eu posso representar no meu espaço, na minha reta aqui, com uma posição X. Aqui, marquei. Agora, vamos supor, na configuração 2, esse oscilador aqui vai para outra configuração, certo? Então, vamos ter uma configuração aqui, uma configuração 2. Vou botar a bolinha aqui. E isso aqui eu vou marcar nessa reta aqui, né? O movimento é unidimensional. Então, esse oscilador aí, que eu chamei de B, certo? A posição dele no espaço, na configuração 1, é essa aqui. Na configuração 2, é esse aqui. Então, eu quero unir agora, vamos unir agora, certo? Os 2 osciladores, o oscilador A, e esse oscilador B. Nós estamos supondo que agora estamos considerando o nosso sistema físico como os 2 osciladores, o A e o B. Então a gente pode construir um espaço de configuração da seguinte maneira. Então, o primeiro oscilador, o oscilador vermelhinho, vamos supor que ele esteja aqui. E o oscilador amarelinho esteja aqui. Então, isso vai... você tem a localização do primeiro e do segundo oscilador. Você pode escrever, vai ter um ponto aqui. Isso aqui vai ter um ponto aqui. Eu vou dizer que vai ser esse ponto aqui, certo?
Agora, na configuração 2, você vai ter vamos supor que eu tenho um vermelhinho aqui e o amarelinho aqui. Então, nesta configuração 2, você vai ter um ponto, um espaço de configuração aqui, que eu vou chamar 2. Então, como é que o final? O final a gente vai ter uma configuração 1, vai equivaler a um ponto, e aqui e uma configuração 2, e aqui vai ter outro ponto no espaço. Isso aqui é o nosso espaço de configuração. E aqui você vai ter um único caminho de sair desse ponto para ir para o outro ponto. Aqui na realidade eu vou botar 2 e aqui 1, né? Então você vai sair da configuração 1 para a configuração 2. Bom, isso é um exemplo você considerar 2 osciladores, por exemplo, e você criar um espaço de configuração. Você colou uma reta, um espaço R, e aqui você tem o espaço R2. Então, é isso que nós temos. Vamos agora dar outro exemplo, por exemplo. Vamos dar outro exemplo. Vamos considerar um pêndulo. Então, considere, por exemplo, um sistema constituído por um pêndulo A. Então, você tem um pêndulo, né? Um pêndulo. Então, eu vou desenhar o pêndulo aqui. Vamos supor que o pêndulo... Vamos supor que o pêndulo... Tem um pêndulo aqui. E esse pêndulo está aqui. Ele está se movendo, certo? E aqui a primeira configuração, é essa aqui a configuração que nós temos. Como o pêndulo pode, né, oscilar ao redor, né, do ponto, o espaço de configuração vai ser um círculo. Vai ser um círculo. Isso aqui vai marcar um ponto aqui no círculo. Esse pêndulo pode oscilar. Então vamos para uma configuração 2. Então a gente tem um pêndulo, vamos supor que o pêndulo se locomoveu para cá, para outro, para uma posição mais alta. Então isso aqui vai marcar um ponto no espaço de configuração. Outro ponto aqui. Esse é o espaço de configuração para quando a gente tem um pêndulo. Mas vamos supor, então, que a gente tivesse dois pêndulos. Então, se a gente tivesse dois pêndulos, eu teria um pêndulo aqui, tá aqui. Isso marcaria um ponto aqui nesse ciclo aqui, um ponto deixa eu apagar, marcaria um ponto aqui, seria um ponto aqui, certo? E se uma configuração 2, esse pêndulo tivesse aqui, isso marcaria um ponto no espaço de configuração, então aqui.
Já o segundo pêndulo, vou colocar o segundo pêndulo. O segundo pêndulo, eu vou colocar amarelo, segundo pêndulo amarelinho, ele marcaria um ponto nesse espaço. Eu estou colando dois espaços, certo? Dois círculos, né? O círculo vermelho é do pêndulo B, né? Do pêndulo o vermelho aqui é do pêndulo B, amarelo, que eu mudei as cores aí. Então teria um ponto aqui, esse aqui. E eu teria outro pêndulo, um pêndulo aqui, vamos supor, amarelinho. E eu teria uma posição aqui, por exemplo. Eu estou colando os dois espaços de configurações. E isso aí, certo? Formaria uma coisa assim, formaria... Aqui eu teria a configuração 1 teria um ponto aqui, a configuração 2 teria outro ponto aqui, certo? Claro, eu teria um caminho, um único caminho no espaço de configurações. Ou seja, isso aqui ia formar um torus, certo? Isso aqui seria meu espaço de configuração. Se eu quisesse descrever dois pêndulos, né? Um sistema físico acoplado um sistema físico formado por dois pêndulos. Então, o espaço de configuração seria um torus, né? Um torus, como se fosse uma câmara de pneu de carro, né? Formando esse torus aqui. Ou seja, eu estou colando os dois espaços de configuração de um pêndulo com um outro. E estou formando um espaço de configuração final. Então, com isso, eu espero que tenha entendido o que é espaço de configuração. A nossa arena, espaço de configuração. Então, em resumo, né, para resumir, enquanto os objetos individuais se movem no espaço físico tridimensional, a evolução temporal de um sistema como um todo ocorre no espaço de configurações de dimensão superior, certo? Uma única trajetória no espaço de configuração descreve a evolução de um sistema como o todo, certo? Então, em resumo, isso é nosso espaço de configuração. Na próxima aula, nós continuaremos. Existe outra arena. A outra arena é o espaço de fase. Na próxima aula, nós continuaremos a falar sobre a arena, quando a arena matemática for o espaço de fase.